E esse talvez seja o maior desafio que o empreendedor vai ter com a modernidade das vendas. Todo mundo prefere fazer negócio com gente conhecida, né? Com marca conhecida. O que eu tô fazendo agora? Se dinheiro e tempo não fosse um problema pra mim, eu continuarei fazendo. Seguir melhorando, seguir se aperfeiçoando pra você complementar cada vez mais a experiência do cliente. Você gosta dessas marcas, então a maneira com que elas se posicionam. Senhoras e senhores, esse é mais um Link on the Road. Como vocês sabem, uma parceria da Link com a Tesla para passar conhecimento straight to the point, para falar sobre ferramentas de negócio, desenvolvimento humano, conhecimentos em geral, normalmente sempre com 2 alunos aqui atrás. Hoje a gente tem o Pedro aqui atrás de mim, o Gabriel também, e o convidado de hoje é um monstro sagrado, Thiago Concer. Thiago, obrigado pelo teu tempo de estar aqui com a gente. Obrigado a você, pô, que legal, que iniciativa aqui, eu tava assistindo, falei, pô, será que um dia vão me chamar pra bater papo, será que tem convidado pra jantar, como é que funciona, né, o protocolo? Aí deu certo, pô, deu certo hoje. Ô, Thiago, eu vou direto ao ponto, como a gente costuma ir. Todo mundo pode ser um bom vendedor? Assim, condições tem, porque muita gente fala aqui sobre quem nasce, como, né, é muito engraçado, porque ninguém fala que alguém nasce médico, né? Pô, esse cara nasceu engenheiro. Mas a pessoa fala, pô, esse cara nasceu com o dom da venda, né? É como se a gente olhar para trás, né? Como era vendas, realmente muita gente achava que era habilidade, porque era isso, era se comunicar bem, fazer relacionamento, ter uma capacidade de aguentar pressão e não, né? E lidar bem com isso, que é talvez a parte mais difícil, quem trabalha a parte comercial, e o resto você levava, né? Hoje vendas é uma atividade muito profissional. Quando a gente olha hoje para as operações, você vê, por exemplo, aqui dentro da Link, né, as pessoas, as ideias que vão vindo, automaticamente você já olha para a parte comercial e você vê ali que pelo menos metade dessa jornada, ela envolve tecnologia e processo. Tudo aquilo que se dependia muito do profissional de vendas, hoje, em grande parte, não necessita mais. Como, por exemplo, atividade de prospecção. Você não tinha inbound antes, né? Era uma prospecção, você ligava telefone, batia em porta. Eu trabalhei muito tempo da minha vida como vendedor fazendo prospecção de porta em porta, ligando, né? Hoje não. Quando você olha, por exemplo, a própria parte de pós-venda, que era algo muito do vendedor, né? De acompanhar, essa era uma briga. Mas os vendedores não fazem pós-venda. Hoje você tem um departamento, você tem gente de CS, você tem equipe que se assegura que o que foi vendido vai ser entregue, vai ser bem utilizado, e era responsabilidade de todo vendedor. Então, fatiar essas etapas elevou o nível do profissional de vendas. Então, hoje você tem o closer, você tem ali o SDR para vendedor, você tem o BDR responsável só por prospecção, então você tem especificidade. Então, aquele grande vendedor, né, aquele super-homem que sabia fazer tudo, precisava fazer tudo, hoje não existe. Então, você pega, por exemplo, gente dentro de operações que a gente atua, excepcionais fechadores formados em engenharia, e uma menina formada em educação física. Legal. E os dois vendem muito bem, né? Aí você tem gente formada em administração como SDR e você tem gente sem nenhuma formação trabalhando como pré-vendedor. Os dois tendo um ótimo resultado, né? Porque hoje você tem o que a gente chama de SLAs, né? Que são o que precisa acontecer entre as etapas da venda para que ela aconteça, né? Então a gente entende que fazer 10 milhões, fechar 25 contratos, o que era antes o grande objetivo do vendedor, na verdade hoje já não é, né? O objetivo dele é executar as SLAs. Executando as SLAs da maneira que é testado, a venda acontece naturalmente ou não. Então, assim, claramente não existe alguém que nasce para vendedor. Qualquer um pode trabalhar com a parte comercial. Depende mais ou menos do que você vai fazer. Se você é um closer, o trabalho de SDR e BDR, principalmente, que é o de prospecção, é uma atividade de tempo de vida curta, né? Porque ele precisa passar o desenho todo do SDR, esse é um close, o BDR, esse é um SDR, depois um close. Perfeito. Porque fazer prospecção, por exemplo, fria é uma atividade de muito não, né? Então, por exemplo, aquela atividade tem que ter gente com resiliência. Então, a gente usa muito teste comportamental de personalidade para contratar. Para ver se o cara aguenta o tranco. Muito, mais do que até mesmo atividade, o que ele já fez, onde ele trabalhou. Ele precisa aguentar pancada para trabalhar com BDR. O closer tem que ser alguém organizado. Você não consegue hoje ter uma boa atividade de vendas sem um CRM. E hoje menos de 30% das empresas do Brasil utilizam CRM. É muito pouco. Eu tinha um amigo que saía na balada e ele nunca saía zerado. E os caras falavam, mas não é possível que você nunca saia zerado. Ele falou, não tem o problema de tomar 90 não. Uma hora aparece um sim. Ele era tão bom assim. Ele era cara de pau pra burro. Não, nem era o mais bonito, nem o mais galanteador, mas o mais persistente, sem dúvida. E ele era um ótimo vendedor, né? Ele ofertava muito, né? Opa, não tinha tempo ruim. Bom, tentando ser útil com as pessoas de modo geral. Profissional liberal.
Um fisioterapeuta, um personal trainer, um dentista, um psicólogo, como esse cara pode ampliar a atração de pacientes ou clientes, além da indicação, que é muito provavelmente a principal fonte de novos entrantes para um profissional liberal, né? Um cara que se sente bem com o serviço, que indica outro. Como esse cara pode buscar outras frentes para vender mais? Depende do qual a atuação dele, mas em geral muito a geração de autoridade, trabalhar muito bem as redes sociais, tem pouca gente que trabalha isso. Às vezes ele é um corretor de imóveis, por exemplo, corretor de imóveis que tem o Instagram fechado. Hoje, com a internet, né, principalmente com as redes sociais, você consegue criar o seu próprio canal. Todo mundo virou o Boni. Todo mundo virou. Bom, tem a história clássica do Whindersson Nunes, né, que ele negou a proposta da Globo justamente por isso. Cara, eu quero fazer a minha programação. O dia que eu não quiser passar novela, eu não vou passar novela. Então qualquer profissional autônomo precisa ter. Você vê, os que estão hoje mais referência são as pessoas que estão se expondo mais e criaram esse canal para atração. Tem uma frase do Thiago Fonseca muito legal que é: o famoso vence o melhor. E o que a gente vê é verdade, né? O mais conhecido vence o melhor. As pessoas se sentem mais seguras, elas têm mais acesso. Imagina você visitando, você é um vendedor de consórcio. O consórcio é antigo, mas muita gente não sabe como funciona. Tem muitas dúvidas sobre isso. Imagina você fazer uma abordagem para a pessoa e você, por exemplo, manda um link do seu canal no YouTube explicando dos 5 principais medos, né, e os 5 principais benefícios de você fazer um consórcio. O cara olha, entra no canal e fala: pô, eu tô tratando com um especialista. E todo mundo prefere fazer negócio com gente conhecida, né, com marca conhecida. E as pessoas pagam mais. As pessoas não pagam mais para ir no médico conhecido. Claro. Elas não pagam mais para ir no médico que está lotado de diploma de especialista de joelho atrás dele. Então o vendedor também precisa entender que o cliente dele também pagaria mais e se sente mais seguro tratando com um especialista, né? E como que você fala isso? Hoje, a ferramenta mais conhecida, de mais acesso, são as redes sociais, né? O advogado, por exemplo, né, que tem a questão de fazer propaganda, não tem aquela restrição, você faz, se você abrir no Instagram, caixinha de perguntas, cara, em 20 dias, você tem quase que um curso. Você tira dúvidas. Claro. Porque quando você faz isso, o que você faz? Só que é um projeto de médio para longo prazo. E geralmente os vendedores, né, em geral nós queremos que seja muito rápido. Porque quando você faz isso, você está educando o público. Quando você tem a jornada de consciência, né, que a gente sabe que é muito utilizado pelo spin, a primeira parte as pessoas nem sabem que elas não sabem. Então o nível de consciência dela é quase zero. Então ela tem um nível de consciência grande. Essa pessoa, ela não compra algo que ela não conhece. O que ela não conhece não existe para ela. Então ela nem sabe que talvez tenha um problema. Quando você começa a gerar conteúdo, por exemplo, que é o que a gente está usando, você começa a educar. Então as pessoas falam: peraí, então tem alguma maneira diferente de fazer aquilo? Então tem alguma maneira de resolver um problema que eu tenho, uma dor? Essa é uma educação. Você não tem oferta aqui. Aqui você está educando. Depois ela vai começar a entender que ela tem problema. Então primeiro ela não tem. Se ela tivesse, ela teria te procurado. Quando ela começa a entender que tem problema, o que é problema? Às vezes ela nem sofre daquilo, só que ela deixa de ganhar algo. É um problema. E ela não tem consciência disso. Perfeito. Quando eu educo, quando eu faço isso, de novo, né? As redes sociais é a maneira mais ampla para você conseguir fazer isso. Quando você faz isso, você educa. Na hora que você educa, ele começa a ter problema. Quando ele começa a ter problema, tem um terceiro passo que a gente fala de venda, que são as implicações do problema. Porque não necessariamente alguém com problema compra de você. Perfeito. Exatamente. Pô, eu tô com uma dor no calcanhar. Pô, verdade? Pô, tem um médico excepcional. Verdade? Não, é o melhor que tem. Pô, que bacana. Onde que fica? Eu fico no Paquistão. Eu não vou... Mas lá no Paquistão, eu vou ficar aqui, deixa eu piorar a minha dor, né? São as implicações do problema. E dentro da implicação do problema é a última etapa que a gente fala da venda, que é onde ele expressa a necessidade em relação ao problema. Então, como você faz isso aqui? Educando. Ou você visita e você faz essa jornada, ou você usa as redes sociais. O quanto a qualidade do produto é importante num processo desse? Excepcional pergunta. Produto e serviço, para mim, tá tudo muito parecido. Para mim, o grande segredo é processo comercial. Quando eu falo processo comercial, eu tô falando cultura, tecnologia e ciência de venda. Nada está dentro de tecnologia. Impossível você ser profissional de venda sem indicador, sem ferramenta. Muito legal. Eu vendo 10 ou vendo 50. Quem fala se tá bom? Quem fala se pode vender mais ou menos? Quem fala se tem oportunidade ou não? Só indicador. Eu não consigo imaginar uma operação profissional rentável, escalando, sem um CRM, por exemplo. Impossível. É impossível.
você não educa, como é que você trava, como é que você controla, como é que você aproveita, como é que você faz follow-up, aí você depende de gente de novo. O vendedor tem que fazer o que ele é bom e que máquina não faz. Por isso que prospecção hoje tem ferramentas, inclusive, né, eu sou sócio de uma empresa que é uma enriquecedora de dados, então tá isso muito. Então, essas atividades que um ser humano pode não fazer, vai para a mão da tecnologia. E o que vai ficar na mão do vendedor é o que uma máquina ainda não faz, que é relacionamento e fechamento de venda. Onde que uma empresa acha um profissional desse, Thiago? Porque assim, você falando, tudo parece muito razoável. Agora, o cara que tá lá com a empresinha dele, lá no dia a dia, a padaria dele, o negócio dele, a franquia de chocolate, ele fala, pô, putz, como é que eu faço isso com o meu time aqui? Preciso contratar alguém, pego um cara meu aqui que tem essa habilidade de treino. Como é que você imputa esse mindset de venda dentro de um negócio? Vou falar pequeno, médio porte. Pro cara que quer encurtir isso, o cara bate lá no Sales Club e fala, pô, vou mandar alguém aí pro Thiago me treinar, ou é alguém que sai de lá e pode ser contratado para fazer esse serviço dentro da empresa dele? Vamos lá, finalizando a pergunta do produto, né? Se você olhar pro mercado, as empresas são líderes, a grande parte delas não tem necessariamente o melhor produto, o melhor serviço do mercado. Consigo pensar em várias que não tem mesmo. Só que quando você olha, o processo comercial dela é incrível. Você acessa ela por vários canais, ela te entrega por vários canais. Quem daqui está assistindo a gente ou que está dentro do carro, quem não faz um lanche melhor do que do McDonald's em casa? É verdade. Se você não souber nada de cozinhar, juntar um pouco de carne, amassar e tacar uma pimenta preta e um salzinho, tá melhor. E por que então não tá todo dia a gente abrindo um monte de franquia de hamburgueria na frente do McDonald's para quebrar ele? Porque o cara sabe vender muito Porque bem. Produto e serviço tá muito igual, cara. É interessante você falar isso. Tá muito igual. É a maneira como você aborda, como você comunica, quem você educa. Então, o processo comercial é muito mais importante que o próprio. Desde 90, né, com a defesa do consumidor, você não tem mais produto e serviço muito ruim. Antigamente você tinha, você queria pagar barato, era muito ruim. Então, hoje você tem um nivelamento para entrar no mercado. Não entra qualquer um. Então, não é produto muito ruim, serviço muito ruim. E hoje tá fácil. Hoje você procura na internet, você já sabe em segundos, né, se o produto é ruim ou não, se a quantidade de estrelas. Então, assim, o produto e serviço está muito parecido. Agora, com relação a profissional de venda, não é fácil. Não é fácil porque o que aconteceu principalmente com a pandemia? A gente tem um quadrante lá, que a gente fala, né, do que é de complexidade e preço. Então é field sales, inside, então o que vem? Então se é muito complexo e o preço é alto, antes da pandemia era field sales, quer dizer, tinha que ter gente lá vendendo, visitando, fazendo reunião, né? Quando você tinha um pouco complexo, um preço um pouco mais baixo, você fazia isso via inside sales. Quando você tinha ali um preço baixo, complexidade baixa, tinha que ser self-service, senão a operação não para de pé, no carro LTV. E aí, quando o produto era complexo, preço baixo, é abacaxi, é bucha. Você tem que mudar para um dos três. O que aconteceu com a pandemia, Álvaro? A pandemia é que o inside sales comeu uma grande parte do que era field sales. Qual que é o problema disso? O problema disso é que a operação de inside sales, que quem começa lá dentro, eles já nascem documentando o processo. Então, para eles é normal aquilo. O uso de várias tecnologias. Porque dentro do CRM você pluga tudo. Vem Instagram, vem WhatsApp, ligação, é tudo feito dentro do CRM. Então, tecnologia está comum para ele. E vendas baseada por processo e fatiada. Então, ele não faz tudo. Ele é um especialista em SDR ou close. Essa parte foi para o campo. Esse cara do campo não morreu, ele está lá. Claro. Só que como que ele, acostumado a controlar só no Google Agenda, e olha lá uma tabelinha no Excel, como é que ele faz isso agora, da noite pro dia? Então, o que era difícil ficou mais difícil ainda. Perfeito. É difícil porque a gente vê todo dia, a gente vê vendedor bom, e esse talvez seja o maior desafio que o empreendedor vai ter com a modernidade das vendas, que é o pessoal trabalhar baseado em processo e tecnologia. Isso é o que eu vejo, eu atendo mais de 120 empresas por ano com treinamento, fora do Sales Club. Não, e o cara não quer dizer que é difícil ele aceitar também que o trabalho dele modernizou, né? É igual o motorista de táxi no começo do Waze. O cara não queria usar de jeito nenhum, porque ele acreditava que ele sabia mais do que a máquina. É difícil aceitar. E primeiro, é difícil se organizar, pô. Ou ser sério, pô, você parar toda vez lá, colocar informação. O vendedor, geralmente mais antigo, ele quer vender, né? Ele não quer ficar documentando. Se você pega o perfil, por exemplo, aplica um DISC ou um Human Guide, por exemplo, você vai ver que ele tem ali a conformidade dele muito baixa, né? A estrutura baixa, que é gente que não é muito organizada. Claro. Então, naturalmente. Então, se você tem que fazer uma coisa que não é natural tua, é óbvio que ele vai gerar estresse, você não consegue fazer por longo tempo. Então, por isso que na contratação, por exemplo, de vendedor, entrando no assunto, a gente primeiro define muito bem como se fosse venda. É o PVI, né? A gente define o perfil do vendedor ideal. Então, define as atividades e define qual é o comportamento para a atividade. Então, se ele tem que fazer, Álvaro, 150 ligações por dia, o que esse cara, em termos de personalidade e comportamento, ele tem que ter? Resiliente pra caramba.
palográfico, quem já fez palográfico do pauzinho, né? Lembra? Pra que serve aquilo? Que é pra ver quanto que ele consegue manter de consistência, né? Porque às vezes o terceiro pauzinho sai baixo. Então esse cara, ele tem que ter uma consistência muito grande. Pra quem não sabe, isso é lá no psicotécnico pra aprender a dirigir. Exatamente, exatamente. Se você fizer isso com o vendedor, a maioria vai ter baixo. Mas o mais importante pra mim no teste é quem faz a leitura do teste. Então o profissional que aplica a devolutiva é muito importante. Então o profissional que tem experiência, ele é mais importante, porque as duas ferramentas são boas, tem várias, né? Tem o PI, mas eu gosto muito do Human Guide, e tem um cara que faz pra gente pra lá, que é o Vanderlei, então ele faz uma leitura muito boa, inclusive pra alinhar, né? A gente cruza o perfil dele com o perfil do gestor, que é pra saber, porque às vezes as pessoas, elas brigam, porque a pessoa não pede demissão da empresa, ela pede demissão do gerente, né? Então assim, a gente cruza esses perfis comportamentais, porque ninguém faz, ou a grande maioria não faz pra irritar o outro, mas às vezes o meu comportamento, o meu perfil natural irrita o teu. Então, quando vai entrar, a gente cruza isso, inclusive, para saber, olha, ele tem esse perfil, você tem esse, isso aqui é um perfil para ser trabalhado, mas isso aqui, inclusive essa é a frase que a gente usa, isso aqui irrita em você, dele, e isso aqui, seu gestor, irrita nele isso. Né? Até pra gente poder, porque quando você leva o nível de consciência, você consegue conversar ali. Agora, quando você não sabe, parece que é birra, parece que é irrita, parece que tá fazendo propósito, né? Claro. Contratar, então, parte muito daí. Por isso que a gente tem, por exemplo, um educador físico e um engenheiro fazendo a mesma atividade, tendo bons resultados. Porque não é mais só questão da formação, é mais questão... competência técnica vira secundária. Agora, como que a competência técnica vira? Se você contrata, por exemplo, e você não tem modelo de treinamento de onboard e ongoing, quer dizer, a maneira que ele entra e depois como ele continua aprendendo dentro da empresa, que não adianta nada. Por isso que a maioria das pessoas ficam procurando bons vendedores para a rua. Porque como as pessoas ainda não têm um modelo de treinamento, um onboard ongoing nas empresas, ele quer pegar alguém pronto. Essa é a pior cagada. Porque mesmo que ele pegue o cara vem com uma outra característica. Vem. A liderança era outra. Então, assim, você tem um conjunto de coisas que é difícil encaixar naquele modelo, né? Então, na contratação é isso. E aí tem locais, né? Que você pode buscar, e tem grandes empresas, né? Buscar empresa é indispensável. Porque o dono da empresa não sabe fazer isso. Não sabe. Ele não sabe fazer pergunta, ele não sabe avaliar, ele não sabe nem que existe teste comportamental. Claro. E tudo bem, o dono precisa saber fazer tudo, precisa entender, só que tem coisa para fazer. Então você contrata. Perfeito. Então, contratar uma empresa boa para fazer um processo. E sabe por quê? Porque se o dono da empresa pequena ficar responsável por tudo, dificilmente ele manda embora o vendedor, sabia? Sabe por quê? Porque ele pensa assim, ó, vamos ver, o cara nota 7. Ele vende um pouquinho, um mês vende, outro não vende e tal. Aí ele fala, ele tá vendendo mais ou menos, cara, mas se eu mandar ele embora, eu vou ter que fazer tudo. Treinar esse cara tudo de novo. Não, eu vou ter que procurar. Procurar, é verdade. Aí sabe o que ele faz? Deixa aí. Ele vende um pouquinho, mas também não dá muito trabalho. Tá comissionado, muitas vezes. Exatamente. O modelo de remuneração deixa a maioria das empresas muito confortáveis. Confortável mesmo. Confortável. É tipo um free call, assim, é uma opção grátis ter o cara lá. Imobiliário. Por que imobiliário tudo não, mas a grande parte é ruim. Eu ponho 150 corretor lá, eles ficam degladiando entre eles lá. Quem sobreviver, sorri e põe dinheiro no bolso. Eu não tenho um compromisso. Se eu tenho pouco, por exemplo, a gente está conseguindo colocar isso, salário fixo para corretor. Por quê? Ela fica responsável por fazer aquilo. Porque esse cara, principalmente no onboard dele, ele leva ali 3, 4 meses para rampar. Perfeito. E você não adianta cobrar a venda dele nesse período. Você tem que cobrar atividade. Vou dar um exemplo. Elite nosso, o pessoal da Sank, lá, Elite. O pessoal não tem mais comissão. Lá é só salário fixo. Os caras saltaram de 62 para 23 no GPTW. 50% de ticket médio, 110% de aumento de venda. Pumba. Arrancar, não tem mais comissão, só salário fixo. Olha só. Todos os índices melhoraram. Muito curioso. Porque se o salário dele, a grande parte do salário é variável, ele entra num comportamento que é muito comum, pô. Eu preciso manter minha família viva, eu tenho que colocar comida pra dentro de casa, eu tenho que pagar a conta. Você acha que ele vai, de verdade, pessoal que tá vendo aqui, você acha que ele vai seguir os valores da empresa? Não vai nem ser team player, nem nada, é só ele. Ele vai salvar. Então, o índice de mentira aumenta, o NPS baixa. Briga. O NPS baixa. Então, tem um conjunto de coisas. Quem trouxe muito essa discussão pro mercado é o professor Gaziri, que escreveu a Incrível Ciência das Vendas e a Incrível Ciência da Felicidade. Não, isso é espetacular, porque vai, por exemplo, contra o Bob Fisher lá no Double Your Profits, que ele falava inunda de vendedor, comissionado, zero fixo, que vier é bom. E, na verdade, não é assim. Existem operações. Agora, para você fazer essa transição, tem um conjunto de coisas. Primeiro, os indicadores têm que ser 100% confiáveis. Sem dúvida. Porque não dá para... Porque assim, o que acontece? A meta ela fica muito mais rígida. Treinamento precisa ser constante. Absurdo. Você tem que ter caixa. Porque ele vai levar um tempo para rampar. Enquanto você banca. Tá certo. Então, assim, tem um conjunto de atividades. E hoje, então, uma pesquisa que 94% dos gestores comerciais não confiam nos seus números.
Não confia, porque você abre um funil, primeiro que tá montado errado. Segundo, que as pessoas não alimentam. Terceiro, que ele não usa isso por isso que o vendedor também não gosta de CRM. Porque ele tem que preencher e ele não vê nenhum benefício. O gestor não pega aquele UBIzinho e usa. Fala, cara, onde tá os seus gargalos são esses daqui, as taxas de conversões são essas, esse é o ponto que você precisa melhorar. Vamos pegar as ligações, vamos abrir o CRM, vamos escutar onde é que tá, porque você não tá conseguindo passar, você tá tendo oportunidade, você não tá conseguindo agendar, por exemplo, para fazer proposta. Então você tá com um problema aqui. Quem faz isso? Pouca gente. Então essa função da gestão do pequeno empresário é ele que faz. De uma empresa já média, ela já pode ter um Sales Enablement, por exemplo, uma pessoa responsável só por diariamente fazer os treinamentos. Não fica a cargo da gestão. A gestão faz one-on-one, olha os números, pensa ali tático, um pouquinho por estratégico. Então essa é uma função mais dele. Um Sales Ops, que é um profissional só para cuidar, por exemplo, da parte de tecnologia, de stacks, né? Então, por exemplo, como CRM, aí o gestor não precisa perder metade do dia cobrando, olhando o número um por um. Gestão por exceção. Essa é uma das facilidades de quem gere por exceção. Como é que eu vou fazer gestão por exceção? Só se eu tiver o indicador e olhar o que é exceção, o que é o vermelho. Eu não fico olhando o resto. Eu visitei um lugar lá em Palo Alto que é um instituto de pesquisa, chama 10 Times Innovation Lab, a turma falando como crescer a empresa 10 vezes, etc. Um lugar super legal, pesquisa mesmo assim, mas caras de mercado. E tava um cara de um fundo de private equity, não era nem de venture capital. O cara falou, hoje o gestor do fundo vale menos do que um cara que eu tenho chamado Chief Revenues Officer. Eu falei, Chief Revenues Officer, o que é? O cara é um vendedor? Ele falou, não. Ele é o cara que fica acima de todas as áreas de venda de todas as empresas que tem no fundo. Eu falei, cacete, não sabia que tinha essa função dentro de um fundo de private equity. Então é como se o cara estivesse aqui na Faria Lima, com fundo com um monte de empresa ali dentro, e tem um cara que é o Chief Revenues Officer. O salário do cara é maior do que do gestor, porque a capacidade que ele tem de impactar as empresas investidas é gigantesca. E eu nem sabia que essa função existia. Eu ouvi esse termo semana passada. Olha que, né, como isso vai realmente ao encontro de você fatiar as partes de venda. Isso era responsabilidade do gestor. Pois é, que dava uma opinião lá dele com o terninho, exatamente, o baseado no que... gravata Ferragamo. Exatamente, perfeita descrição. É isso que acontecia. Por exemplo, hoje, isso a gente fala, parece que é coisa de empresa grande. Gente, empresa média consegue rodar operações como essa. 4 mil, você vai pagar por um Sales Ops, vai pagar mais 4 mil para Sales Enablement, porque você não precisa ser o grande... Pô, cara, 8 mil dentro de uma operação numa empresa média... Se paga assim, payback 2 dias. Você para, às vezes o cara tem lá 3 mil SKU, eu vejo muito. 80 SKU faz 80% do faturamento. Ele tem mais 2 mil e pouco SKU parado para lá. Você para, faz um departamento de Land Expand, por exemplo, deixa uma só para trabalhar carteira, só de expansão de carteira, não deixa na mão do representante, do vendedor. Por quê? Porque a função dele é abrir novo cliente, não ficar expandindo carteira. E não adianta cobrar. Ah, vou cobrar, vou apertar, vou pagar. Não vai, ele não faz, né? Principalmente operações com representante comercial. Ele não tem perfil para montar equipe. Pode gritar, bater, por isso que muita empresa está sumindo. E por isso que a atividade de representação comercial está morrendo. Essa atividade do cara que é sozinho, que pega um produto e um serviço e vende, só faz essa ponte, esse cara tá morto já. O que vai ficar vivo são operações de representação comercial. Então mudou muito a questão de vendas para o futuro, mas não vai morrer. Essa é a ótima notícia para quem trabalha com vendas, não vai, porque você tem um monte de informações aí, né, inclusive pesquisas sobre como as pessoas ainda, principalmente no Brasil, gostam do contato, né? Saiu agora o CX Trends agora mostrando, né, que 40 e poucas % das pessoas que foram entrevistadas faz a compra online, mas gosta de retirar no local. Perfeito. Né? Saiu agora, semana passada que a gente fez lá com o pessoal do Octadesk. Então, assim, as pessoas gostam muito do contato, né? Gostam ainda desse contato com o vendedor. Depende muito da jornada ali, em que momento, né? Então, pro B2B é um, pro B2C é outro. Mas sempre quando tem um contato com o ser humano ali, tem uma taxa de conversão infinitamente maior. Né? Assim como, por exemplo, quando o lead cai, quando você faz uma ligação ou conversa no WhatsApp, você tem 60% a mais de chance de sucesso na jornada do que quando você só faz pelo WhatsApp. As pessoas gostam ainda de conversar, de ter esse contato, e essa é uma habilidade de um vendedor bom. O papo tá muito bom. Pô, pessoal, quem não conhece o Thiago, que eu não acho que tenha muita gente aí, mas de qualquer maneira, Thiago Concer, direto, @Thiago Concer. Né? Exatamente. Thiago Concer Oficial tem no Instagram, aí lá tem o YouTube, a gente tem quase 400 mil inscritos no canal lá. Um canal bem bacana, toda semana tem vídeo novo. Muito legal. Pra quem não sabe onde a gente chegou, estamos aqui de volta. Vou botar o outro lado aqui. Estamos chegando de volta na Link, portaria da Link aqui, estamos na frente. Esse foi mais um Link on the Road com o Thiago Concer, Gabriel e o Pedro aqui atrás. Thiago, super obrigado. Tamo junto, hein? Que papo legal.